A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E hoje vamos ler mais 3 capítulos no livro dos Provérbios. Não esqueça, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se neste canal, marque aí já também o sininho de notificações. Assim, não só você me ajuda a crescer aqui no YouTube e alcançar mais pessoas com a palavra de Deus, como também, sempre que eu postar vídeo novo, você vai receber uma notificação. Outra coisa que me ajuda muito também é se você compartilhar esse vídeo e também já deixar aí o seu joinha, já deixar o seu like, curtir esse vídeo. Tudo isso me ajuda a crescer aqui na plataforma e alcançar mais pessoas. Você que recebeu o link deste vídeo e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é muito importante que você assista desde o vídeo de número 1. Para isso, você pode ir na descrição, onde tem o link da playlist, como também aqui nos cards, e assim você terá a playlist completa. Amém? Vamos então para a leitura de hoje. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios, que é um tolo. Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Isso aqui é algo tão simples e tem muita gente que ainda não aprendeu. Age, toma atitudes sem pensar e, como o próprio provérbio aí já disse, acaba pecando. Como no verso também anterior, que melhor é o pobre íntegro do que aquele que é pecador, vamos dizer assim, aquele que anda no erro e tem aí a boca muito alvoroçada para as coisas, anda em pecado, em transgressão. Ainda que alguém possa dizer, não, mas é melhor ser pecador, ser ímpio, todas essas coisas, e ser rico. No final, vai para o inferno sem dinheiro, sem nada. É melhor ser pobre, íntegro e ser salvo. E também, com certeza, terá muito mais boa fama do que o rico que não é íntegro, do que o rico que é injusto, que é pecador, que é blasfemo e coisas semelhantes. Continue a leitura. A tolice de uma pessoa perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. Na riqueza, os amigos se multiplicam, mas o pobre, até seu único amigo, o abandona. Que coisa, hein? Isso aqui foi algo que o sábio Salomão, observando as coisas da vida, ele inquiriu. Ele percebeu essa triste realidade na maioria dos casos. Lógico que nós vamos encontrar algumas exceções, pessoas que são amigas de verdades, mas nós podemos contar nos dedos de uma mão só. E não esqueça, aquele que nunca nos abandona, independente de situação, Jesus Cristo, o nosso melhor amigo. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. Ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos de quem dá presentes. Quem dá presente, quem é generoso, está cercado de amigos, né? Só que a gente sabe que a maioria, não todos, são apenas colegas de interesse. Quando o dinheiro acabar, quando parar de dar presentes, já viu, ali então se poderá saber quem são os amigos de verdade. Se os irmãos do pobre o detestam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre atrás deles com súplicas, mas não os alcança. Quem adquire sabedoria ama a sua alma. O que conserva o entendimento acha o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não fica bem viver no luxo, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. O bom senso
leva a pessoa a controlar a sua ira. A sua glória é perdoar as ofensas. A indignação do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como orvalho sobre a relva. Ou seja, quando o rei está indignado, todos temem, mas quando ele está feliz, todos se agradam. Um filho tolo é a desgraça do pai, e uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. Você já viu uma coisa para ser chata, para incomodar, como uma goteira que não para ali de cair? Assim é uma mulher briguenta. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. Varões, orem, peçam a Deus. Você que ainda não casou, dá tempo. Quem já casou, aí já era, né? Mas você que ainda não casou, ore, peça ao Senhor uma esposa sensata. E lógico, isso vale também para vocês, mulheres, jovens. Você que ainda não casou, peça a Deus um homem sensato, um esposo sensato, um homem de Deus, tá? Ore. Se já casou, não tem mais o que fazer. Mas quem ainda não casou, ainda dá tempo de orar para não se arrepender depois. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso passará fome. Quem guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morrerá. Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e esse lhe retribuirá o benefício. Você já deve ter ouvido o ditado popular que diz que quem dá aos pobres dá a Deus. Já ouviu? Pois é, baseado nesse provérbio. Quando ajudamos os pobres, é como se estivéssemos emprestando para Deus. E certamente Ele nos retribuirá por isso. Nós não devemos fazer boas obras para sermos salvos, mas sim fazer boas obras porque somos salvos. Fazer boas obras, diz a palavra de Deus, foi algo para o qual o Senhor nos separou para fazer boas obras. A verdadeira religião, inclusive, é essa: socorrer os órfãos, as viúvas, aqueles que têm necessidades. Lógico, isso traz galardão, isso traz recompensa, mas a salvação é mediante a fé em Jesus Cristo. Corrija o seu filho enquanto há esperança, mas não se exceda a ponto de matá-lo. Veja que aqui o sábio ele até exagera, né? Ou seja, nós devemos corrigir os nossos filhos, se for preciso, ó, ainda que tenha aí a lei da palmada, se for preciso tem que dar umas palmadas, como o provérbio diz que nós não podemos esconder a vara dos nossos filhos, mas não podemos exceder. Uma coisa é dar umas palmadinhas, outra coisa é espancar, é ir além daquilo que é necessário. Temos que ter bom senso e sabedoria. Amém? Continue a leitura. Aquele que se deixa levar pela ira terá de sofrer o castigo, porque se você o livrar, terá de livrá-lo de novo. Ou seja, quando vemos alguém pagando o preço de algo que fez errado, é melhor deixar até a pessoa pagar o preço mesmo. Senão ela não aprende e daqui a pouco você terá que socorrê-la de novo por causa do mesmo motivo. Tem gente, infelizmente, que precisa quebrar a cara para aprender. Ouça os conselhos e receba a instrução para que você seja sábio a partir de agora. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. O que torna alguém agradável é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar
a boca. Aí já é o cúmulo da preguiça, hein? A pessoa não tem coragem de nem trazer a comida à boca. Mas tem gente que só está faltando isso. Só está faltando ter preguiça de comer. E olha que tem gente que tem. Se não tiver a comida prontinha, prefere passar fome do que ter que fazer a sua própria comida. Castigue o zombador, e o ingênuo aprenderá a prudência. Repreenda o sábio, e ele crescerá no conhecimento. Quem maltrata o seu pai ou manda embora a sua mãe é filho que causa vergonha e traz desonra. Meu filho, se deixar de ouvir a instrução, você se desviará das palavras do conhecimento. A testemunha depravada zomba da justiça, e a boca dos ímpios devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos. A tolice, a zombaria, a mentira, todas essas coisas, todos esses atos de iniquidade, certamente terão um castigo certo. O vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. Aprendeu aí? Nada de bebidas que causam alvoroço, tiram a pessoa de si e aí por diante. Não nos convém nenhuma destas coisas. A fúria do rei é como o rugido do leão. Quem o provoca peca contra a própria vida. É uma honra para alguém ficar longe de conflitos, mas os insensatos envolvem-se neles. Fuja dos conflitos, ainda que digam que você é covarde. Ah, covarde! Você será sábio. Aquele que busca os conflitos para querer ser valente, corajoso, na verdade é um insensato, é um tolo. Preguiçoso não ara as terras porque é inverno. Por isso, no tempo da colheita, procura e não encontra nada. Os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Muitos proclamam a sua própria bondade, mas alguém é digno de confiança, quem o achará? O justo anda na sua integridade, felizes são os seus filhos depois dele. É fácil, né? Como nós vimos aí no versículo 6, a pessoa falar de si. Mas para achar alguém de confiança de verdade, dá trabalho, é ou não é? E como diz aí o verso 7, filhos de uma pessoa prudente terão aí bênçãos, herança, serão felizes. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com os seus olhos dispersa todo o mal. Quem pode dizer: purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? Pois é, quem pode dizer que não tem pecado nenhum? Como disse Jesus, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Lutamos diariamente contra a transgressão para não cometê-la. O Senhor detesta o uso de dois pesos e duas medidas. Ele detesta tanto uma coisa como a outra. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Até uma criança, normalmente, a gente consegue, pelas suas atitudes, ver a sua índole, quanto mais uma pessoa adulta. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez tanto um como o outro. Não ame o sono, para que você não empobreça. Abra os olhos e você terá pão de sobra. Não presta, não vale tanto, diz o comprador, mas quando vai embora, então se gaba do negócio que fez.
É assim ou não é? Na hora de comprar, a pessoa diz: "Ah, mas não vale isso tudo, tá muito caro, e isso, e aquilo outro". Aí consegue comprar, sai dizendo: "Ah, viu como eu paguei barato?". Ora, então valia o preço que estava sendo pedido. Continue comigo. Há ouro e abundância de pérolas, mas palavras que transmitem conhecimento são joia preciosa. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ela sirva de penhor quando ele se compromete por estrangeiros. O pão que se ganha com fraude pode ser gostoso, mas depois a boca se encherá de areia. Tudo aquilo que se ganha de forma errada terá um preço a ser pago. Os planos são estabelecidos mediante os conselhos. Faça a guerra com prudência. O mexeriqueiro revela os segredos. Portanto, não se meta com quem fala demais. Se alguém amaldiçoou seu pai ou a sua mãe, a sua lâmpada se apagará na mais densa escuridão. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Lembra do filho pródigo? Tomou a sua herança antes do pai morrer, antecipadamente. E qual foi o fim? Destruição, perda, dano. Voltou correndo para a casa do pai, arrependido daquilo que fez. Não diga, vou me vingar do mal. Espere no Senhor e ele o livrará. O Senhor detesta o uso de dois pesos e uma balança desonesta não é boa. Veja que os provérbios insistem nisso, na balança enganosa, dois pesos e duas medidas. É abominação, Deus detesta tudo isso. Os passos de cada pessoa são dirigidos pelo Senhor. Como poderá alguém entender o seu próprio caminho? É uma armadilha dizer precipitadamente: isto é santo, e só refletir depois de fazer o voto. A pessoa pegar algo e dizer: ah, isso aqui agora é do Senhor, é santo ao Senhor, consagrado a Deus, vou dar a Deus. E depois parar e pensar: poxa, olha o que eu fiz, não pensei. Mais uma vez, se precipitar nas suas ações. Temos que ter cuidado quando abrimos a boca para prometer algo a Deus, para fazer um voto, para dizer a Ele que o daremos alguma coisa. O rei sábio peneira os maus e faz passar sobre eles a roda. O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, o qual examina o mais profundo do seu ser. Bondade e fidelidade preservam o rei. É com bondade que ele sustém o seu trono. A glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites limpam o mais íntimo do corpo. O que ele está querendo dizer aqui? Que quando apanhamos por algo errado que fizemos, vamos aprender e, de certa forma, aquilo purificará o nosso erro, porque estaremos pagando o preço daquilo que fizemos. Como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quer. Deus pode dirigir o coração de qualquer pessoa, mas ele deseja que nós entreguemos a ele a direção do nosso coração e da nossa vida. Todo o caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. De nada adianta um rei, um legislador, um líder estar fazendo sacrifícios, mas julga com injustiça. Esses sacrifícios nem aceitos serão pelo Senhor. Deus quer
que aquele que tem nas suas mãos o poder de julgar, julgue com retidão. Olhar arrogante e coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios, são pecado. Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Aquele que muito se apressa toma decisões precipitadas, não tem paciência e acaba desperdiçando grandes oportunidades e deixando de viver grandes coisas, porque normalmente as grandes coisas levam tempo para acontecer. Fazer fortuna por meio da mentira é vaidade e armadilha mortal. Basta você olhar aí os políticos do Brasil, fazem aí fortuna pela mentira, mas a maioria aí já está atrás das grades, quantos envolvidos em escândalos, e aqueles que não estão atrás das grades, fisicamente falando, não podem nem andar na rua sem encontrar pessoas que os xinguem, que os vaiem, ou seja, estão de toda forma aprisionados por causa das suas obras, por causa daquilo que fizeram. Terão uma vida desprezível e miserável. A violência dos ímpios os leva à ruína, porque eles se recusam a praticar a justiça. O caminho do culpado é tortuoso, mas quanto ao inocente, a sua conduta é reta. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Vai vendo aí, hein? A alma do ímpio deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Quando o zombador é castigado, os ingênuos se tornam sábios, e quando o sábio é instruído, cresce no conhecimento. Quando o zombador é castigado, ele diz os ingênuos, crescem, aprendem, ou seja, vem o zombador ser castigado, aprendem e não zombarão também. Já o sábio, quando é instruído, ele mesmo cresce, porque ele vai reconhecer o seu eu. O zombador normalmente não muda muito, tem aí a tendência a permanecer no erro, mas deve sim passar pela consequência, para quem sabe ele aprender e para que outros possam aprender pelo exemplo. Deus, o justo, observa a casa dos ímpios e os faz cair em desgraça. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. E aí, quem tem a possibilidade de ajudar o pobre, mas tapa os ouvidos como que dissesse, não é comigo isso aí não. Também quando clamar, Deus tapará o seu ouvido e não o ouvirá. O presente que se dá em segredo acalma a ira, e a dádiva em sigilo vence a mais forte indignação. Praticar a justiça é uma alegria para o justo, mas espanto para os que praticam o mal. Quem se desvia do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. Quem ama os prazeres acabará na pobreza. Quem ama o vinho e a boa vida nunca ficará rico. O ímpio serve de resgate para o justo, e em lugar dos retos é entregue o infiel. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher briguenta e geniosa. Vai vendo aí. Na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo o que tem. Quem segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Quem guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de muitas dificuldades. Quanto ao orgulhoso e arrogante, zombador é o seu nome. Ele age com orgulho e arrogância. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar.
O cobiçoso cobiça todo dia, porém o justo dá com generosidade. O sacrifício dos ímpios já é abominação, ainda mais quando é oferecido com más intenções. Ou seja, o ímpio, quando oferece sacrifícios para Deus, Deus já não recebe. E ainda mais se a pessoa oferece tentando negociar com Deus, fazer negócio, né, troca com Deus, aí é que é rejeitado mesmo. A testemunha falsa perecerá, mas quem sabe ouvir falará sem ser contestado. O ímpio aparenta determinação, mas o justo considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem entendimento, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Amém, amados? Temos que preparar o cavalo para a batalha, fazer a nossa parte, mas é dele, do Senhor, que vem a nossa vitória. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Amanhã ainda leremos aqui no livro dos Provérbios mais 3 capítulos. Depois voltaremos aí para o livro dos Reis, dando continuidade à história de Salomão, para só depois tornar aqui para o livro dos Provérbios. Mas não esqueça de compartilhar este vídeo, me ajude nisso a levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas. Também deixar já aí o seu joinha, o seu like, curtir esse vídeo para que possamos alcançar mais pessoas aqui por este canal. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Então é isso aí. Um forte abraço, a paz do Senhor, até amanhã e viva Ele, viva Jesus!